virar a página, os assuntos não param, temos muito mais aqui no Balanço Geral. Meus caros, nós temos estado a seguir um caso ligado à suposta expropriação de uma empresa. É um caso que chegou ao tribunal, inclusive. Há jovens que dizem ter perdido a sua empresa para um outro acionista. Acionista que, segundo eles, fez-lo movido por má fé. Vamos ouvir eles hoje convocar uma conferência de imprensa para falarem sobre o andamento deste processo. O caso chegou ao tribunal, primeira instância, perderam, estão a recorrer, mas agora dizem que há movimentos contabilísticos estranhos que estão a acontecer. Nós também, em cumprimento a uma orientação básica do jornalismo, nós solicitamos a eles o contato da outra parte. Depois de muitos dias de insistência, contatos, conseguimos finalmente falar com a outra parte que apresentou as suas alegações, as suas justificações para isto. Mas primeiro vamos ouvir este grupo de jovens. Vamos a isso. Nos espantou, mais ou menos 5 dias depois, estamos a falar dia 26 de fevereiro, estávamos no banco para fazermos as operações, ficamos a saber no banco que nós já não éramos donos da empresa. E questionamos como, disseram que o senhor Amarildo nos entregou uma certidão comercial que ele diz que é dono da empresa. Nós pedimos na certidão comercial, procuramos verificar, existe um código que se faz leitura para apurar a autenticidade de um documento, de uma certidão comercial, que é este código que nós procuramos tentar ler este código, do documento que fomos entregue ao banco, não lia. E nós voltamos para as entidades legais, querer confirmar a autenticidade daquele documento. O técnico que nos atendeu nas entidades legais diz que este documento não existe no sistema e não o reconhece. Então, estávamos claros que estávamos diante de um documento fraudulento, um documento falso, que ele foi entregar no banco a se apresentar como dono da empresa. Pronto. Como depois disso, nós fizemos uma carta para as entidades legais, logo no dia 4 de março, a procurarmos esclarecimento como que aquele documento existiu. Esta carta de 4 de março até hoje não foi respondida pelas entidades legais. Voltamos a fazer uma insistência no dia 25 de abril para entidades legais. Esta carta também ainda não foi respondida. E no dia 19 de junho, de novo, nas entidades legais, voltamos a submeter esta carta, também ainda não foi respondida. Voltamos a fazer uma insistência no dia 2 de junho, 2 de julho, a insistência junto às entidades legais, para nós entendermos como é que o senhor Amarildo é dono da nossa empresa. Até hoje não temos a resposta. O que nós sabemos é que, com o documento que ele conseguiu nas entidades legais, ele foi ao tribunal, pediu providência cautelar para nós nos afastarmos da nossa empresa e ele se apoderar da nossa empresa. E, pelo que estamos a perceber, esta resposta que não está a sair das entidades legais para o tribunal, esta resposta que dá cobertura a ele, porque o tribunal precisa, também o tribunal solicitou essa explicação junto às entidades legais. As informações que temos hoje é que as entidades legais ainda não respondeu. E nós procuramos fazermos uma análise. Por que esta resposta não está a vir das entidades legais, que é a instituição que tutela o registro das empresas? Nós fomos percebendo que nós temos um registro legal feito no dia 21 de abril, dia 21 de fevereiro, um registro legal que fomos atendidos por uma conservadora e no pedido de explicação nós estamos a fazer. Ela tem o direito de explicar realmente o que aconteceu. Mas lá existe um conservador, nome Arlindo Matavel, permite-me dizer o nome, Arlindo Matavel, que é o cúmplice do Amarildo. Nós conseguimos provar isso, que ele é cúmplice do Amarildo. Ele procura defender, ele que inventou um processo a dizer que eu recebi o Amarildo, eu que atendi. Ele, na qualidade de conservador, simplesmente só tem o direito de despachar. Quem recebe os documentos em outro lugar, ele só despacha. Mas ele diz que ele que recebeu o processo e despachou a empresa a favor do Amarildo. Tudo quanto vê do lado dele, essa informação é mentira, é simplesmente uma forma de querer, mais ou menos, se defender. E isso não é sustentável. Conforme eu provei aqui,
dos valores que ele desembolsou na nossa conta, 14 milhões de meticais. Das entradas que entraram na nossa conta, desses comprovativos, estamos a falar de 12 milhões que entraram em dezembro. Ele usou, não sabemos para onde foram. Agora em março recebemos 16 milhões de meticais. Esse dinheiro não sabemos onde foi. Ele está com equipamento que veio do Brasil, que nós pagamos com dinheiro que ele nos financiou. É um equipamento avaliado em 23 milhões de meticais. Até hoje não sabemos onde está esse equipamento. Então, esse pronunciamento é totalmente infundado, não tem espaço. É só simplesmente ele querer aparecer e criar motivos de tentar justificar as ações incoerentes que ele está a executar ou está a praticar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós provamos os dinheiros que ele está a levar. São 14 milhões que ele depositou. Está com equipamento avaliado em 23 milhões de meticais. Já movimentou nas nossas contas 28 milhões de meticais. Está na posse de uns contratos já acima de 100 milhões de meticais. Então, não estamos a perceber por quê. Esse casamento que está a falar dele é um matrimônio que aconteceu há um ano atrás. Sim, esses valores todos que estamos a referir, o próprio contrato, este contrato, foi assinado 19 de novembro de 2024, este contrato. O casamento já tinha sido realizado. Não houve nenhum desvio de aplicação. E este contrato está dentro da validade. É válido até 18 de novembro deste ano. Que se ele tivesse nos deixado a trabalhar, a essa altura já teríamos pago o dinheiro dele na totalidade. Mas ele não está preocupado em nós pagarmos dinheiro. Ele quer a empresa e os seus projetos. Também encaminhou o mesmo assunto para a Procuradoria-Geral da República de Moçambique. O que nós, de fato, nós pedimos é que a Procuradoria-Geral da República de Moçambique, nós pedimos com que o tribunal deste país, nós pedimos com que o Ministério da Justiça, que são as instituições competentes, que têm como obrigação exercer e procurar exercer, fazer com que aquilo que é a lei, aquilo que é a justiça, seja de fato manifesta, nós pedimos com que estas instituições aqui possam de fato fazer aquilo que é correto, que haja decisões de forma imparcial, sem influência, porque nós já percebemos que estamos diante. É incrível que parece que até o próprio ministro da Justiça, passa a expressão, está a ser gerido pelos técnicos, pelos colaboradores do próprio Ministério da Justiça por causa deste processo. O próprio ministro está a ser gerido. É o que ouvimos. E nós ouvimos aqui também falar-se de casamento. Que casamento é esse? Nós que entramos em contato, atenção, uma questão de contraditório, porque o nosso papel é ouvir as partes, dar voz às partes. Fizemos a primeira tentativa no dia do julgamento, o credor dignou-se, não quis dar nenhuma entrevista. Fomos insistindo e finalmente conseguimos uma mínima reação. O que é que ele diz? O credor diz que houve desvio da aplicação do dinheiro. O casamento de que se fala, por exemplo, é este. O credor diz que o dinheiro foi usado para este casamento e não foi aplicado, e ouvimos a resposta dos jovens aqui, o credor diz que foi usado para este casamento. Foi um casamento multimilionário, um casamento em que se mobilizou inclusive um helicóptero, e que esse dinheiro, tanto esse helicóptero, e que esse dinheiro foi o dinheiro da agência do microcrédito para apenas financiar as atividades ali e não para casamento. É o que o credor está a dizer. E diz-nos mais que recentemente houve uma falsificação de adenda, para se prorrogar o prazo do pagamento da letra. São informações do credor, este que depois ficou com a posse da empresa, que entende que os jovens, ele diz que os jovens não aceitou dar entrevista, mas disse que poderíamos usar essas palavras e inclusive esses dados que foram levantados aqui de casamento e tal, porque ouvimos os jovens também a dizerem que o casamento, diz que o casamento não tem nada a ver, foi antes desse dinheiro. Não tem nada a ver, é o que eles dizem, mas o credor diz que houve esse desvio da aplicação e o credor entende que, sendo de um microcrédito, diz que é tempo de os jovens, é isto que também eu retive da conversa, diz que é tempo de os jovens definirem muito bem
O que devem fazer com o dinheiro da banca? Segundo ele, há uma tendência, não sei se é o caso, nós ouvimos aqui os jovens dizer que usaram, de facto, só usaram o dinheiro, mas ele diz que há uma tendência dos jovens irem buscar dinheiro nos bancos e esse dinheiro é usado depois para outras coisas, sobretudo para a curtição. Ele chama a atenção, diz que o dinheiro dos bancos é um dinheiro caro, é um dinheiro que deve ser aplicado exatamente para aquele fim, porque os bancos, quando solicitam aquela fundamentação sobre a área da aplicação do dinheiro, é porque fazem um estudo, percebem a partir dali se o dinheiro vai retornar ou não. Se a pessoa solicitar dinheiro para a festa, não vão dar, mas se vai solicitar para negócio, vão dar. Considerando que a partir do negócio vai gerar de facto dinheiro. E diz que foi nessa senda que essa agência de microcrédito cedeu esse dinheiro e acabou por haver, segundo ele, um desvio da aplicação. E chama a atenção aos jovens para que saibam usar o dinheiro. Mas eles têm um outro entendimento, dizem que estão a ser aqui atrapalhados e é tudo isto que nós depois acompanhamos, dizem que há interferências e tal, e tudo isto que acabamos de ver e entender neste caso. De que lado está a verdade? Cabe à justiça dizer, cabe às instituições, ouvimos-los também, a chamarem a atenção. Eles chamam a responsabilidade das instituições da administração da justiça. Também o credor, lá na conversa que travou conosco, disse que deve-se deixar isto com os tribunais, que devem ser as instituições a funcionar, que não deve haver nenhum tipo de pressão. Eles também entendem que os tribunais devem fazer a sua parte. Vamos continuar a seguir, vamos continuar a acompanhar, sempre dando oportunidade às duas partes para dizerem o que sabem deste caso e deixar ao critério do cidadão a análise, a compreensão do que de facto terá acontecido neste caso. É importante continuarmos a seguir, é importante, mas seja lá o que foi, não é? Sem querer dizer que não tem razão ou que tem razão, não cabe a mim, nem tampouco. Eu entendo que sim, o dinheiro, quando você vai solicitar dinheiro no banco e diz que quer comprar viatura, que seja exatamente para a viatura. Se vai solicitar dinheiro e diz que é para melhorar a produtividade da sua empresa, que seja aplicado exatamente ali e não para outras coisas, porque aí pode vir a ter problema. Não digo que tenha sido exatamente neste caso ou no outro caso, mas é fundamental isso. E nós vamos continuar a seguir este caso para compreendermos. Tivemos essa possibilidade de ouvir os dois lados, as duas opiniões, as duas partes aqui que estão envolvidas nesse caso e conseguimos ter algum sumo para a nossa análise e compreensão do que terá acontecido aqui com o credor a dizer que tem toda a razão. Eles também dizem que têm toda a razão. É isto que acabamos de acompanhar.